Que a paz de Deus esteja com todos nós. Aqui presentes, encarnados e desencarnados, que nós tenhamos hoje mais uma oportunidade de crescer, mais no nosso entendimento da doutrina e de nos tornarmos melhores a cada dia. Então, hoje está conosco aqui nosso irmão Luciano, que vai fazer a palestra, a explanação da noite de hoje. A leitura é do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados na criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura em princípio como uma lei natural, à qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos.
para um grande número não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, os ensinamentos do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se deu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Eu vim aqui hoje, eu e Eli, porque eu acho que nós temos uma dívida com o Movimento Espírito de Maria, que nós fazemos parte do Movimento Espírito Catalão, e acho que para nós é uma satisfação ter recebido o convite para estar aqui hoje, e sempre que nós pudermos, nós vamos buscar vir visitar mais vezes essa casa, e eu agradeço ao convite, a direção, peço a Deus que abençoe todos os diretores dessa casa, que abençoe todos os trabalhadores dessa casa, todas as pessoas que aqui com muita dificuldade buscam fazer com que a doutrina espírita também tenha a sua ressonância, também seja ouvida aqui em Maria. Esse Catalão, que tem um movimento espírita grande, sofre resistências e dificuldades, eu imagino que vocês, nesse sentido, podem ser considerados heróis, né? Só que muitas pessoas pensam que numa reunião espírita tem poucas pessoas, mas nunca uma reunião espírita ela é feita com poucas pessoas. Hoje nós somos um número pequeno de pessoas visíveis, mas as pessoas que não podem ser vistas e que são pessoas boas e que também estão aqui, juntamente com as pessoas que não podem ser vistas e não são pessoas tão boas, mas estão aqui por algum motivo e com certeza serão amparadas aqui nessa casa e serão aliviadas pelos nossos pensamentos positivos através dos mentores espirituais que aqui se encontram. Então, com a luz de Jesus, com a paz de Deus e com a autorização dos mentores espirituais dessa casa, eu preparei uma palestra que foi sugerida pela Erli, minha esposa. O tema foi sugerido por ela e o título eu escolhi: o Espiritismo matou a morte. Eu acho essa frase interessante, uma frase impactante, né? O Espiritismo matou a morte. Porque se nós pensarmos bem, a maioria das nossas aflições estão ligadas diretamente ou indiretamente à morte, principalmente a morte vista a partir da doença, né? Então,
a palestra O Espiritismo à Tua Morte, que eu preparei, que não é uma frase minha, que eu já li em algum lugar, e me desculpe o autor, mas eu não lembro, ela trata de medo da morte, do medo da morte e do medo da morte sob a visão do Espiritismo, sob a visão kardecista. Para falar de morte e de medo da morte, eu acho importante que nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, primeiro analisemos um pouco a questão do medo, né? O que significa o medo para nós. O medo, ele nos tira a espontaneidade. O medo nos paralisa. Todas as vezes que nós temos medo, nós somos dominados por ele de uma maneira mais forte ou mais fraca, depende do nosso estado de espírito, e a gente perde oportunidades de crescimento, oportunidades que são valiosas, oportunidades que às vezes podem não aparecer mais. A gente perde a nossa espontaneidade, a gente perde a nossa capacidade de fazer amigos, de tratar bem as pessoas, porque o medo nos faz uma vítima de nós mesmos, porque a maioria dos medos que nós temos são injustificáveis. E o medo da morte é um desses medos que não fazem, sob o ponto de vista da razão,